Nós vamos ler do verso 13 ao verso 41. Nós tivemos aí uma pausa dentro da proposta da série de exposições no livro de Atos, Atos para você. E pensamos na temática de aniversário, uma igreja em Atos. Ore por mim para que eu não fale uma igreja em Atos e confunda Atos para você o tempo inteiro. Mas vai ser assim, a ideia é a mesma. Então o texto de Atos 13, versículos de 13 a 41. Queria ler com todos vocês, estarei lendo na NVI, diz assim o texto bíblico. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou a Jerusalém. De Perge prosseguiram até a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: Irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se em pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e os exaltou. O povo durante sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações e Canaã e deu a terra deles como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes, até o tempo do profeta Samuel. Então, o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar a Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei em Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Versículo 23. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim, aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, filhos de Abraão, gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Verso 29. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galileia para Jerusalém. Ele agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhe anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito nos Salmos. Segundo, tu és o filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos, prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Verso 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admiram-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse.
Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse tempo de meditação da Tua Palavra, que Teu Santo Espírito nos conduza, nos dê entendimento e compartilhe, ó Pai, a Tua bendita Palavra de forma clara a cada um dos nossos corações nesse tempo. Oramos gratos, Senhor, por lê-la e pedimos assim a direção e a condução do Teu Santo Espírito, como tem sido até esse exato momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse é o texto onde o apóstolo Paulo continua, então, sobre a orientação do Espírito, sobre a condução do Espírito, continua, então, a sua primeira viagem missionária. O capítulo 13, nós observamos que o apóstolo Paulo, por ordenança e por orientação do Espírito Santo, foi separado juntamente com Barnabé para a obra pela qual o Senhor os tinha chamado. Então eles foram enviados para Chipre, para Seleucia e para Pafos, capital de Chipre, e ali ao chegar pregou o evangelho para aquele povo de Chipre. Vimos também que nessa ocasião, quando eles estavam pregando o evangelho naquela região, eles levaram consigo a Marcos, e é por isso que é importante a gente observar a partir do versículo 13, algumas informações que o texto vai nos dando. Exemplo, quando nós lemos o versículo 13, diz que então de Pafos, a capital de Chipre, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha, e João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Alguns comentaristas dizem então que aconteceu algumas situações para que João Marcos pudesse voltar para Jerusalém. Alguns então levantam algumas questões tais como João Marcos estava com saudade da família, João Marcos ele não gostou de, a partir daquele momento, da viagem de Pafos até Antioquia da Pisídia, Paulo então assumir a liderança da equipe. Outros dizem ainda que João Marcos estava com medo porque Paulo já vinha doente e pelo fato de estar viajando para algumas regiões onde eram mais longínquas, João Marcos ficou com medo também de ser acometido por alguma enfermidade e decidiu então retornar para Jerusalém. De qualquer forma, nós entendemos que isso foi uma vontade soberana do Senhor para que mais à frente Marcos e Barnabé fossem para um lado, Paulo e Silas fossem para o outro e eles continuassem pregando o evangelho de Cristo Jesus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é a maneira como o apóstolo Paulo entende a missão, a maneira como o apóstolo Paulo compreende o que ele precisa fazer dentro daquilo que Deus o chamou para fazer juntamente com Barnabé. Quando a gente olha para este mapa, a gente percebe que João Marcos, eles estão aqui é o QG missionário, Antioquia. Foi daqui, a partir daqui, da primeira igreja gentílica, que eles são enviados para a primeira viagem missionária. Então eles descem para aqui, para Salamina. De Salamina eles pregam o evangelho na sinagoga, como diz lá o versículo 4 do capítulo 13, observa comigo. Enviados pelo Espírito Santo, desceu a Seleucia e dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina. Proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas. Lembra que eu falei para vocês? Anota isso aí, porque essa é uma estratégia do apóstolo Paulo. Em todos os lugares que ele chegava, que havia uma sinagoga, uma sinagoga que estava ali atuante, eles chegavam naquela sinagoga, onde nos sábados liam os profetas, e liam também a lei, a Torá, e o apóstolo Paulo chegava naquela sinagoga com o objetivo de proclamar a palavra. Então daqui de Pafos, eles então vieram para aqui, Antioquia da Pisídia. E daqui da Antioquia da Pisídia, então, eles começaram a ir para esses locais, onde nós veremos na próxima semana, a maneira como o apóstolo Paulo, então, vai seguindo para esses locais, pregando a palavra de Deus, juntamente com Barnabé. Quando a gente lê o texto, do versículo 13 em diante, versículo 14 diz que de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia, lá em cima, e no sábado entraram na sinagoga. Um culto judeu na sinagoga consistia principalmente de 3 coisas: orações, leitura da lei e dos profetas. E na maneira quando eles iam expondo, quem estava na sinagoga visitando, lhes era dado oportunidades para que eles então compartilhassem a palavra, ou algum tipo de exortação, ou lesse alguns profetas, ou lesse a lei. Lembra que aconteceu isso com Cristo? Quando Jesus visitou a sinagoga e fora dada a oportunidade, ele abriu o rolo, o pergaminho lá em Isaías, e ele leu acerca de si mesmo, e quase fora apedrejado pelo seu próprio povo. Essa era a cultura, e Paulo, sabendo disso, de forma conduzida pelo Espírito, ele entra nas sinagogas, juntamente com Barnabé, com a expectativa de que pudesse então
ser lhe dada a oportunidade para pregar o evangelho. E a gente percebe, queridos, que o primeiro sermão do apóstolo Paulo acontece aqui, dentro de uma sinagoga, que lhes fora dada oportunidade para que o apóstolo pregasse o evangelho. Verso 15 diz que depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E o apóstolo Paulo então não perde a oportunidade. Verso 16 diz que Paulo coloca-se de pé, levanta a mão e ele então passa a proferir, a ensinar a palavra de Deus para aquele povo. Agora observe que Paulo aborda duas categorias de pessoas que estavam dentro daquela sinagoga, aí no versículo 16. Ele fala varões israelitas, irmãos israelitas, como também os gentios temente a Deus, indicando que naquela sinagoga havia uma comunidade de adoração mista. Não era apenas judeus, mas havia ali homens gentios tementes a Deus que frequentavam a sinagoga para ouvir a leitura da lei e dos profetas. Então os judeus estavam ali juntamente com aquele povo. Qual é a mensagem do nosso texto, a mensagem central, para que aqui, a partir da mensagem central, possamos observar 2 pontos e aplicar para as nossas vidas. A mensagem central do texto é essa que aparece na tela de vocês. Deus soberanamente trabalha para cumprir sua promessa de salvação. Isso acontece. Paulo fala isso para aquele povo. Que Deus, de forma soberana, Ele vai cumprir, Ele vai trabalhar para que a promessa da salvação em Cristo aconteça na vida do povo. E a partir então da mensagem central do texto, existem 2 pontos que eu quero levar você a observar comigo nesta noite. Primeira lição é esta que aparece para você aí. Com a TV aqui queimada, agora queimou. Vamos lá, a primeira lição é essa: Deus está agindo na história do seu povo e nada pode impedi-lo. Paulo está falando isso para o povo. Irmãos israelitas, e vocês, ó homens tementes a Deus, eu quero expressar para vocês, usando a lei e os profetas, para dizer que o Deus de Israel, o Senhor de toda a história, está agindo na história do seu povo e nada pode impedi-lo. Ainda que no ato da proclamação, ainda que no ato da obediência de cumprir a missão, alguns se levantem, perseguição aconteça, mas Deus está agindo soberanamente na história e nada pode impedir ao seu agir, ou nada pode impedir aquilo que ele está fazendo na história. E Paulo começa fazendo isso a partir do versículo 17. Paulo começa a sua mensagem com fatos que todo judeu conhecia e que concordaria. Veja, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, ou seja, os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E ele vai falar, e eles, além de os escolher, Deus também exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. E ele começa a relembrar a história. E com grande poder os fez sair daquele país. Nós vemos a partir do versículo 17, Paulo de forma clara pregando para aquela sinagoga e para aqueles irmãos que ali estavam, dizendo que Deus tomou a iniciativa, foi Deus quem tomou a iniciativa. Veja, foi Deus quem fez, e é Deus que continua fazendo, é Deus que continua agindo na história. Não agiu apenas na história do povo de Israel, como também estava agindo na história da igreja, que também continua agindo na história do seu povo, da igreja hoje. Esse Deus que faz, esse Deus continua agindo, e Paulo vai mostrar claramente que foi Deus soberanamente que escolheu Abraão, Isaque e Jacó. Foi Deus quem libertou o povo de Israel. Ele fala isso, ele fala que com braço poderoso Deus libertou esse povo. Foi Deus que também deu a terra de Canaã para ele. Foi Deus que escolheu o Davi como rei. Foi Deus quem fez.
E Paulo faz questão de dizer, é Deus que está nesta condução, é Deus quem está fazendo. Então observe comigo que é Deus quem faz, que é Deus que está agindo na história, e que nada pode frustrar os planos e propósitos de Deus. Isso foi com a história do povo de Israel, isso foi com a igreja primitiva, e isto é também com a igreja de hoje. Deus continua sendo o mesmo, agindo na história do seu povo, irmãos. Continua sendo o mesmo, Ele não mudou. E Paulo está aqui falando, olha irmãos, alguém tem alguma palavra de encorajamento para o povo? E Paulo levanta a mão e diz, eu quero lembrar para vocês que existe um Deus que está conduzindo a história soberanamente e ninguém pode impedir os seus planos. Ninguém pode impedir. Esse Deus está agindo, esse Deus é o Deus soberano da história. E além desse Deus estar agindo na vida desse povo, Ele não age apenas mostrando que Ele levantou as pessoas, Ele cuidou, mas Ele também vai mostrar que Ele cuida desse povo de uma forma carinhosa. Veja, do verso 18 em diante Ele fala, e os aturou no deserto. Deus fala, Ele cuidou de vocês, Ele aturou vocês durante cerca de 40 anos no deserto, Ele destruiu 7 nações de Canaã. Ele vai falar que esse Deus, durante essa peregrinação no deserto, Deus cuidou deles de tal forma que durante 40 anos diariamente, Deus lhe deu comida na forma de maná, Deus lhe deu água para que eles pudessem beber, Deus não impediu que as sandálias e as vestes deles se desgastassem no deserto, Deus os protegeu dos inimigos, Ele carregou aquele povo como um pai carrega seu filho. Deus estava agindo na história do seu povo. E Paulo faz questão de começar a lembrar tudo isso. O que mais Deus fez? Deus deu a terra de Canaã como herança para o seu próprio povo. Depois disso, Deus diz que levanta juízes. Depois de levantar juízes, Deus então levanta reis. Em todas essas coisas, Deus estava agindo com misericórdia, em favor do povo de Israel. Portanto, queridos, não é diferente no tempo de hoje. A mensagem de Paulo para aquele povo da sinagoga é uma mensagem atual. É uma mensagem que diz, não se preocupe, há um Deus que continua cuidando da história, há um Deus que continua agindo, há um Deus que continua fazendo, há um Deus que sabe de todas as coisas, Ele tem um plano e propósito para tudo, e ninguém pode impedir o seu agir. Há um Deus que está controlando todas as coisas. Esta é uma mensagem de esperança, queridos. Se é Deus quem faz, se é Ele quem está agindo, ninguém, de fato, pode impedir, ou muito menos, frustrar os seus planos. E é isso que Paulo está falando. E Paulo relembra a história. Até esse ponto, Paulo trouxe a culminação do relacionamento de Deus com o povo de Israel. Até aqui ele recontou uma história bem sucedida e bem conhecida de todos. Agora ele vem com a novidade. Olha como Paulo é estratégico. Ele lembra a história. Ele diz para o povo que Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus é soberano na história. Mas agora ele vem então com a novidade, que era aquilo que eles precisavam ouvir de fato, na culminação da história de Deus para com o seu povo. E qual que é a novidade? Versículo 23, ele diz, da descendência desse homem, Davi, que ele levantou, ele trouxe a Israel o Salvador, Jesus, como prometera. E a partir daqui ele passa a pregar sobre o Cristo, sobre o Senhor, o Deus que morreu, o Deus que se fez carne, morreu na cruz e cumpriu o propósito na vida, não apenas da nação de Israel, mas também na vida do povo. Então a gente olha aqui Paulo recontando a história, e a novidade é essa, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador. Então, meus amados, preste atenção que nessa breve recapitulação da história de Israel, dos patriarcas e a monarquia, perceba que Lucas faz questão, da maneira como ele vai escrevendo na narrativa, ele vai incentivar, ou ele vai mostrar a iniciativa da graça de Deus agindo diariamente na vida daquela nação, como na vida do seu povo. E como é que nós podemos ver essa iniciativa, lendo essa narrativa? A gente observa que Lucas faz questão de mencionar, mostrando Deus como sujeito de quase todos os verbos do texto do capítulo em que nós lemos. Deus é sujeito de quase todos os verbos, indicando que Ele está agindo, indicando que Ele está atuando, indicando que a história é de Deus.
Portanto, queridos, a história é a história de Deus e nada, absolutamente nada, pode frustrar os seus planos e propósitos. E o que isso tem a ver conosco? Olha só, tudo isso deve dar-nos um grande conforto, especialmente quando as coisas em nosso mundo parecem estar fora de controle. Nada pode deter o propósito soberano de Deus na história. Deus continua controlando a história, Deus continua agindo. Lembra da fala do profeta Isaías? Antes que houvesse dia, eu sou. Agindo Deus, Deus age e continua agindo na vida de todos nós. E é interessante, queridos, que Paulo continua com essa mesma leitura, continua mostrando essa mesma verdade. É interessante que Paulo, ele continua durante seu sermão, mostrando que é Deus quem vai tomando todas as iniciativas. Observe comigo o versículo 26. Ele se volta agora, depois de lembrar a história, depois de culminar mostrando que a promessa do Messias se cumpriria, como ele havia dito para Davi, que da descendência de Davi viria o Messias, que é o Cristo, que é através dele que viria a salvação. Agora no verso 26, ele fala então, irmãos, ele se dirige novamente para a congregação, para a sinagoga, e diz, irmãos, filhos de Abraão, gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Ou seja, ele prometeu enviar o Salvador, e ele fez isso apesar das muitas falhas do seu povo e da forte oposição dos inimigos. Deus fez e continua fazendo, apesar de todos nós. Apesar de mim e apesar de você. Então, queridos, a partir da mensagem central, que Deus soberanamente, Ele fará cumprir a promessa de salvação, agindo soberanamente na vida do seu povo. Ele conduz a história em tudo, ele não perdeu o controle de nada. E é isso que Paulo vai falar a partir do verso 27, que é a segunda lição que eu quero levar eu e você a pensarmos. A primeira lição, essa é que eu vos apresentei, que Deus está agindo na história desse povo e nada vai impedi-lo. Mas a segunda lição é essa que aparece para você aí. Paulo diz que esse Jesus, ele é o Salvador prometido. Ele é a nossa bendita esperança. Ele fala isso no verso 23. E ele fala isso no verso 27. Jesus é o prometido. Ele é a nossa bendita esperança. No verso 27 mostra de que, apesar do povo, dos governantes, não reconhecerem Jesus, mas ao condená-lo, olha só o que diz o verso 27, cumpriram as palavras dos profetas que são lidos todos os sábados. Deus estava agindo. A cruz é propósito divino. Os cravos é propósito divino. Quando a gente lê Atos capítulo 2, no sermão do apóstolo Pedro, diz que Deus, de uma forma soberana, com a sua onisciência, Ele levou o seu filho à cruz. Deus estava agindo soberanamente. O verso 28 diz que mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, eles pediram que Pilatos mandasse executar o Salvador. E diz que tendo cumprido tudo que estava escrito a respeito dele, Deus continuava agindo na história. Ele é o Salvador prometido, Jesus Cristo é o Salvador prometido, Ele é a nossa bendita esperança. Talvez você que está aqui nessa noite, e você que nos ouve em casa e nos assiste, eu quero nesta noite dizer para você, que Jesus continua sendo o Salvador que você precisa, Ele é a esperança que você procura, Ele é aquele que vê o caos da sua vida, e você nessa noite pode colocar o seu coração e a sua fé nesse Cristo, porque Ele pode mudar a sua história. Ele é a bendita esperança, é o nosso Salvador. Talvez muitos, tanto aqui como em casa, estão em desespero, procurando coisas para mudar o jeito de ser, a vida, mas apenas em Cristo nós temos, sim, a mudança que precisamos. A partir do verso 27,
Paulo declara que a salvação de Deus veio através da vida e da morte e ressurreição de Cristo Jesus. É muito interessante, queridos, que mesmo os homens cumprindo os seus propósitos pré-designados por Deus, Deus faz questão de que a história não acaba com a morte de Cristo. Versículo 30 diz então que depois que eles o colocaram num sepulcro, verso 29, verso 30 diz, mas Deus o É por isso que a ceia faz sentido. É por isso que a vida faz sentido. Por quê? Porque o túmulo não foi capaz de detê-lo. E ele usa o Salmo e os profetas para dizer, o corpo do Cristo que foi para o túmulo não se decompôs, pois havia no Cristo a promessa bendita de eternidade, e ele venceria a morte como ao terceiro dia. Aconteceu diferentemente do rei Davi, que teve o corpo se decompondo no sepulcro, mas Cristo não, ele ressuscitou para cumprir cabalmente os propósitos divinos, que é trazer esperança ao seu povo. E a mensagem de esperança é: Jesus Cristo vive, ele é o Salvador prometido, renda-se a ele, reconheça-o na sua vida, e você terá esperança para um futuro e uma eternidade ao lado do Salvador. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo está levando para aquela congregação. No entanto, depois de Paulo falar sobre tudo isso, queridos, muitos não o reconheceram como Salvador. Por quê? Porque eles estavam procurando por um Messias político, alguém que seria capaz de livrá-los da dominação romana. Jesus não tinha nada disso, por isso eles não o reconheceram. E Paulo resume a cegueira desses líderes, daqueles que estavam na sinagoga, de forma sucinta, dizendo que apesar deles lerem continuamente o que a lei e os profetas falavam a respeito do Cristo, eles não reconheceram e não ouviram a voz dos profetas, mesmo lendo, mesmo memorizando porções das Escrituras, eles não entendiam. João capítulo 1, verso 11, o Senhor diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João 5, verso 39 a 40, Jesus disse aos judeus: examinai as Escrituras, porque são elas mesmo que testificam de mim, são elas que podem dar vida eterna a vocês, mas vocês não quiseram vir a mim para terem vida. O que Jesus estava dizendo, em outras palavras, é que a totalidade das Escrituras fala a respeito dele, mas eles recusaram ouvir, se recusaram a receber, eles recusaram a reconhecer, eles recusaram a confiar em Cristo. E sabe o que é mais triste? É que continuam pessoas lendo e não entendendo, ouvindo e não reconhecendo, e não se voltando para esse Salvador, para terem vida. Jesus é o Salvador prometido. Ele é a nossa bendita esperança. Você não terá significado na vida se você não estiver em Cristo. A vida só faz sentido em Jesus. E é isso que Paulo está falando para esse povo da sinagoga. Abra seu coração para Ele. O que é que te atormenta? Qual é a angústia do teu coração? Deus faz. Ele conduz a história. Ele soberanamente te trouxe aqui. Ele soberanamente te colocou para ouvir o que você está ouvindo, para vocês entenderem de que em Jesus você pode ter esperança. Você terá esperança para dias melhores, para uma eternidade ao lado do Salvador. Mas precisa reconhecer isso. Lamentavelmente, esta incapacidade de reconhecer Jesus não é peculiar aos judeus da época de Paulo, ainda é verdade para a maioria das pessoas de hoje. Essa é uma grande verdade. Os versículos 27 a 29, os judeus e seus líderes pediram a Pilatos que Jesus, um homem inocente, sem nenhum pecado, fosse executado. E a pergunta é: por quê? Porque foi vontade de Deus. Havia um propósito de Deus. Mas Deus mostra que isso não é o fim da história.
que Jesus Cristo não pôde ser detido pela morte. Ele vive, ele reina. E a partir desse apontamento, falando sobre morte e ressurreição de Cristo, dizendo que o túmulo não foi capaz de detê-lo e que o seu corpo não se decompôs, Paulo então aplica o seu sermão. E ele volta-se novamente para a sinagoga e pela segunda vez ele diz: irmãos, voltem-se para cá e deixa eu aplicar, deixa eu falar para vocês o que tudo isso significa. E é muito lindo, a partir do versículo 38, ele fala, aplicando o texto: portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante quem? Mediante Jesus, lhe é proclamado o perdão dos pecados. Só Jesus pode perdoar os teus pecados. E é isso que Paulo está falando, diante de tudo isso que eu relembrei, da história da nação, da maneira como Deus atuou na história soberanamente, culmina-se em Cristo, na sua morte e ressurreição, e vocês só terão vida se entenderem de que Ele é poderoso para perdoar os pecados de cada um de vocês, e vocês precisam entender que vocês são pecadores, foram os pecados de vocês que mataram o Cristo soberanamente, mesmo Deus na condução, Ele morreu pelos vossos pecados, Ele morreu por cada um de vocês. Então Paulo, querido, se dirige aos seus ouvintes e ele diz: irmãos, primeiro ele proclama duas grandes promessas, que está no verso 38 e 39, e essas promessas são promessas por meio de Cristo, e não por meio da lei. Quais são as promessas? Essa: Deus oferece perdão dos pecados. Então, queridos, veja que Paulo não pregou uma mensagem sobre política. Paulo não ergueu a mão na sinagoga e disse: ó amados de Deus, queridinhos do Pai, filhos do Deus eterno, santos de Jeová, purificados, amados do Senhor. A primeira mensagem do apóstolo Paulo, o primeiro esboço, a primeira pregação é: vocês precisam reconhecer os vossos pecados e confessá-los. Essa é a primeira mensagem. Paulo lembra a história para dizer: Ele morreu pelos pecados de vocês. E essa é a promessa. Deus oferece perdão para o pecado. Então essa não foi uma mensagem política, não foi uma mensagem sobre o mal do Império Romano. A primeira mensagem de Paulo foi toda sobre pecado. A nossa maior necessidade hoje é o perdão dos pecados. É a nossa maior alegria, é ser capaz de dizer: eu sei que foram os meus pecados que levaram Cristo à cruz, mas eu sei que através da morte do Salvador e sua ressurreição, eu tenho meus pecados perdoados. Não importa o quão sujos possam ser, não importa o quão vermelhos sejam, mesmo que sejam como carmesim, em Jesus Cristo, eles se tornarão brancos como a neve. Queridos, não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há pecado, e essa é a primeira promessa. Jesus morreu e Ele pode perdoar os seus pecados. Segunda promessa, Paulo aplica, é essa aí. Justificação. Todo aquele que crê em Jesus é justificado. Todo. É muito interessante que em seguida Paulo usa duas vezes a palavra que se tornou o centro das suas cartas. Veja o verso 39. Por meio dele. Veja que por meio de Jesus nós temos o quê? Perdão dos? Por meio de Jesus nós temos o quê? Todo aquele que crê é
justificado, e todas as coisas, de todas as coisas das quais a lei não podiam justificá-los. A lei não podia, mas por meio de Jesus, todo o que crê é justificado. E o que é ser justificado? Justificado refere-se a Deus declarando-nos justo diante dos méritos de Cristo Jesus. Ou seja, Deus nos declara justo, não por méritos humanos, mas pelo mérito do Cristo ressurreto, que foi à cruz e morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ou seja, nós estamos diante dele como se nunca tivéssemos pecado, porque a justiça de Cristo foi imputada a nós através da fé. Ele nos deu vida, como vos disse o apóstolo Paulo, estando nós mortos em delitos e pecados. Agora note a expressão, todo aquele que crê. É o quê? É justificado. Lembra no início que Paulo levanta a mão, e quando ele fala com a sinagoga, ele diz o quê? Irmãos israelitas e todos os gentios tementes a Deus. E agora quando ele aplica, ele está falando assim, olha, é todo o que crê, independentemente de que seja judeu ou gentil, toda a humanidade, não importa quem seja ou de onde vieram, receberão vida eterna se crerem em Cristo Jesus. Não importa. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele termina o seu sermão com a solene advertência, usando o profeta Abacuque. Paulo diz, ele pode perdoar os teus pecados. Se você crê nele, ele te declara justo diante de Deus, inocente. Mas não para aqui. Há uma advertência. E Paulo conclui o sermão usando o profeta Abacuque, advertindo aquele povo. Veja lá o verso 40 e 41. Eu estou concluindo. Cuidem, para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. E agora ele usa Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versos 5 e 6. Ele cita, termina a pregação, não com uma boa notícia, mas com um aviso solene. E qual é o aviso solene? Citando o profeta Abacuque, que estava vivendo um contexto de queda, ou seja, os babilônicos, os caldeus, estavam vindo para destruir Jerusalém. Abacuque está dizendo, Deus, esse povo que o Senhor me levantou para ser profeta, não quer saber do Senhor, é um povo que peca, é um povo que não quer compromisso com Deus. E aí Deus então fala para Abacuque, Abacuque, eu vou levantar um povo, no meu tempo, no decorrer da história, e eu vou fazer com que este povo entenda que eu estou agindo. Versículo 4 do capítulo 1 de Abacuque, Abacuque diz, Senhor, até quando, Senhor? O Senhor não está vendo? A história está se perdendo. Essa nação, Senhor, faz o que quer da vida. Até quando viveremos isso, Senhor? Enquanto Abacuque está falando até quando? Os versículos 5 a 6 de Abacuque, no capítulo 1, ele diz, olhe as nações, contemple-as, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhe não fosse contado. Eu estou trazendo os babilônicos, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. E aí Paulo usa o profeta Abacuque para dizer para aquela nação, olha, Deus está orquestrando os eventos da história, de modo que os babilônicos se tornassem a nação mais poderosa do mundo. E assim como ele fez lá, naquela ocasião, dentro do contexto do Antigo Testamento, agora ele julgará também os que vivem e me ouvem dentro desse contexto neotestamentário e que rejeitam a oferta do perdão através de Cristo. Assim como Deus trouxe juízo para aquela nação que não se arrependeu e Deus levantou os caldeus, os babilônicos, Paulo está falando, assim todos que me ouvem e não aceitam a preciosa oferta
de salvação, de perdão dos teus pecados, através de Cristo, também sofrerão. Eu quero chamar a sua atenção que Paulo está falando para um público religioso que estava dentro de uma sinagoga. Um povo que ouvia a lei, que oravam, que ouviam a leitura dos profetas. Todos os presentes acreditavam em Deus, mas precisavam pessoalmente colocar sua confiança em Jesus Cristo, para que as palavras da sua advertência não caíssem sobre eles. Paulo termina o seu sermão dizendo: não rejeite o presente da salvação. Só em Jesus Cristo há perdão para pecados. E somente nele você pode ser justificado. Não rejeite. Que tudo isso tem a ver conosco. Que implicação isso tem para a minha vida e para a sua. O que Paulo estava dizendo aos seus ouvintes era o seguinte: não trate o Senhor Jesus com desprezo, porque Deus vai lidar com todos os seus escarnecedores. Deus está dizendo: não deixe de lado o que eu fiz por você. Eu morri por você. Eu enviei o meu filho na história, no tempo pleno, completo, nascido de mulher, para morrer pelos seus pecados, para mudar a tua história, para te dar vida. E eu não perdi a história, o controle de nada disso. Mas se você crê, você é salvo. Não zombe disso. Não escarneça. Aceite o presente da salvação. O que foi que ele fez por mim? Veja lá, relembrando novamente. Verso 26 diz que ele nos enviou a palavra da salvação. Por meio de Jesus, o perdão dos pecados foi anunciado a nós. Através de Jesus, todo o que crê é justificado diante de Deus. E através de Jesus, todo o que crê é justificado diante de Deus. Mas também, todos os que zombam ou ignoram sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10, diz: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que os atribulam, a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem naquele dia. Paulo termina o seu sermão dizendo: você que ouviu o que Cristo fez, a história como Deus a conduziu, culminando no Salvador, não pode negligenciar essa verdade. Você precisa tomar uma decisão. Não trate este maravilhoso plano da salvação com desprezo. É este o aviso de Deus através de Paulo. Cuidem para que não lhes aconteça o que disse Abacuque. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Essa é uma mensagem, meus amados, de esperança, de encorajamento, mas de salvação para nós como um presente. A pergunta é: você vai acreditar em Jesus e ser salvo, ou você vai continuar zombando da promessa de Deus
e ser julgado, como Paulo acaba de usar o profeta, escarnecendo da morte do Salvador. Deus é o Senhor da história. Ninguém pode impedir os seus planos. Jesus Cristo é a promessa bendita de salvação. Somente nele temos esperança. Ele é por meio dele que temos perdão de todos os pecados. Quem crê nele é justificado, declarado justo diante de Deus, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não tem para onde fugir. Ou reconhecemos a Cristo, ou continuamos negando e seremos julgados. Concluo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga retribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes que não obedecem o evangelho, apesar de ouvir que só através de Cristo você tem perdão de pecado, só através de Jesus Cristo você de fato é justificado, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso é muito forte. Mas não são palavras do pastor, são palavras de Deus. Lembra da nossa mensagem central? Deixa eu voltar. Opa. Deus soberanamente trabalha para cumprir sua promessa de salvação. O desejo de Deus é que você seja salvo. Ele quer alcançar o seu coração, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua história. Então nós aprendemos nessa noite, queridos, de que nós devemos continuar crendo, porque Ele continua controlando a história. Ele faz e ninguém pode impedir. De que em Cristo nós temos a bendita esperança, mas também somos indesculpáveis se continuarmos zombando da maravilhosa graça, do maravilhoso plano de salvação em Cristo. É por meio dele, mais ninguém, por meio de Jesus, você é perdoado, por meio de Jesus, você é justificado. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Você entende isso? Se coloque de pé por um instante. Eu não tenho o hábito de fazer o que eu vou fazer, mas eu não posso deixar de fazê-lo nessa noite. Nós vamos concluir, o louvor já pode se posicionar, Laís, a gente já pode se posicionar. Você que está em casa, e você que está aqui nessa noite, você está tendo mais uma oportunidade que Deus está nos dando, Deus está nos concedendo, de poder ouvir a primeira mensagem, a primeira pregação de Paulo, dirigida a uma sinagoga mista, religiosa, homens judeus e gentios. E a mensagem era uma só: Jesus é o Senhor da história. Deus está no controle da história. E tudo culmina em Cristo. Nele você pode ser salvo. Não tem para onde fugir, meus irmãos. Mais cedo ou mais tarde, nós precisamos admitir essa verdade. Cristo te trouxe aqui nessa noite. Cristo está te falando contigo que nos assiste nessa noite. Se porventura você entendeu isso e quer nessa noite, de forma clara, consciente, entregar a vida ao Salvador, como diz Paulo, por meio dele você tem perdão dos seus pecados. Por meio de quem? De Jesus.
Não há em nenhum outro. Você quer ter, de fato, sentido na vida? Eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração e receber o maior de todos os presentes que você poderia receber nessa vida, que é a eternidade concedida pelo Pai. Você que está em casa pode fazer isso também. Você pode usar o nosso chat e dizer: eu entendi nessa noite, pastor. Eu preciso desse Jesus para a minha vida, porque eu estou correndo para um lado e para o outro e nada faz sentido. Nessa noite eu entendi que alguém morreu por mim. Alguém morreu a minha morte. Eu quero ter sentido para a vida. Eu quero ter esperança. E você pode sinalizar aí no nosso chat. Mas você que aqui está nessa noite, que ouviu o que você acabou de ouvir, e tem o desejo de entregar a sua vida a Jesus, ter perdão dos seus pecados, ser declarado justo pelos méritos de Cristo, eu quero convidar você nessa noite a fazer um sinal com sua mão. Não é para ele expor, é um convite para que você entenda que Jesus morreu pelos seus pecados. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus e ter os seus pecados perdoados? Neste lugar, que nunca fez isso? Só fazer um sinal com a mão, quero orar. Não? Todos aqui já pertencem a Cristo? Todos? Se você ainda não pertence a Cristo, eu quero convidar você a refletir seriamente sobre essa verdade. Talvez amanhã será tarde, mas que o Senhor, o Espírito dele, possa te conceder, ou nos conceder, oportunidades de refletir melhor sobre o maravilhoso presente de Deus na pessoa do Salvador, que é Cristo Jesus. Entendo que todos já aceitaram a Cristo. Diante disso, quero convidar você então à adoração. Dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor controla a minha história. Eu sei, Senhor, que tudo está difícil, mas o Senhor está agindo na minha vida, na minha história, na minha família. A minha esperança está no Salvador, eu estou com a minha vida no Salvador, minha bendita esperança. Obrigado porque meus pecados foram perdoados. Obrigado porque hoje, Senhor, eu sou declarado justo. Sou justificado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar o Pai. Após isso, Laís, você pode orar concluindo? Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Continua firme, tá bom? Firme e forte em nome de Jesus. Nós iremos concluir com uma canção. A Laís estará orando. E no final, queridos, vocês que aqui estão, sentai-vos. Nós vamos obedecer os protocolos e liberá-los adequadamente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.